no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão, lá eu vi a agonia da barca dos homens. Essa é bonita, viu? Você acha que eu canto bem? Meu querido, eu sou cantora. Oi, eu sou a Clarice, eu faço docinhos, chocolates e eu sou professora também. E eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu gosto e eu tenho certeza que outras pessoas também podem se identificar com elas. Você já percebe essa identificação nas minhas redes sociais, mas aí eu tô falando de espaços virtuais, é claro. E de lá nascem amizades que eu levo pra vida também, pra vida real. E aqui nós criaremos uma comunidade de pessoas que vão se identificar com o conteúdo que eu postar aqui e disso a gente sabe que pode nascer novas amizades também. Não só pra mim, mas para as outras pessoas que se interagirem aqui, porque a gente vai estar sempre falando dos trembão da vida. O canal vai ser sobre mim, mas não é no sentido narcisista do trem não, é só porque eu vou falar das coisas que eu gosto. Como diz a Clarice Lispector em A Hora da Estrela, esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim. Preciso dos outros para me manter de pé. Então a gente vai caminhar juntinhos aqui. Chega aí! E já que é para falar das coisas que eu gosto, eu não poderia começar falando de outro assunto, senão dele, Vilton Nascimento, o Bituca, como ele mesmo gosta de ser chamado. Eu gosto de chamar de amor da minha alma. Eu até arrumei um look podre de chique aqui para estar aqui hoje, que a minha amiga Jorna tirou para mim um cartão. Tô muito chique hoje. Eu conheci o Milton Nascimento com a música Canção da América. Eu conheci quando era muito criancinha e era uma música que já me emocionava muito. Mesmo que eu não soubesse exatamente do que falava, mas é a melodia, com o jeito dele de cantar, que é lindo, e eu me sentia muito emocionada, né? Principalmente quando falava amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. E eu vim entender de verdade o que significava isso quando eu já era maior. Mas eu comecei a gostar mesmo do Milton Nascimento foi quando assisti ao filme Sonhos e Desejos. É um filme do meio dos anos 2000 e ele retrata a época da ditadura militar e foi gravado aqui em Belo Horizonte, lá no bairro de Santa Teresa, que é o berço do Clube da Esquina também. E a música do filme é feita pelo Milton Nascimento e Wagner Tiso. Tem canções do Clube da Esquina no filme, né? Obviamente. E eu fiquei interessadíssima no assunto, aí fui pesquisar também sobre a obra do Milton, e aí descobri Lô Borges, Márcio Borges, e é a minha vida até hoje. E Vilton Nascimento e o Clube da Esquina é a coisa que eu mais gosto de ouvir, é a coisa que traz paz pra minha alma, de verdade. Eu não tenho pretensão de estragar minha playlist, não. Como é que eu podia fazer isso? Lembrando de alguém quando eu escutasse as músicas, né? Eu não vou fazer isso, não. Essas músicas são sobre mim. Se alguém quiser lembrar de mim por causa disso, mas o contrário, não vou deixar acontecer, não. Na verdade, é um amontoado de coincidências de coisas que eu vivi que tem a ver com o Milton Nascimento. E eu vou falar também um pouco da minha visita sobre o Memorial Minas Gerais Vale. E falando nisso, quando a gente tá indo para esse lugar, que é lá na Praça da Liberdade, geralmente quem sai do centro em direção à Praça da Liberdade sobe a Rua da Bahia, que é uma rua muito charmosinha de Belo Horizonte. Ela não tem nada demais, mas ela tem elementos importantes da história da cidade. À esquerda, a gente tem um painel escrito Minha Vida é Esta, subir a Bahia e descer a Floresta. Para quem não é da cidade, quando a gente está subindo sentido Praça da Liberdade, a gente sobe a Bahia. E quando a gente desce em direção ao bairro da Floresta. Um pouco mais acima também a gente tem, ou mais abaixo, não lembro. A gente tem o Museu da Moda, que é um museu muito bonito e ele é diferente na arquitetura porque ele parece uma igreja. Então é muito comum também a gente ver pessoas fazendo em nome do pai em frente ao museu. Na verdade, é só o museu mesmo. À direita da Rua da Bahia tem o Maleta, que é um prédio muito importante na história da cidade e que também foi palco para experiências do Clube da Esquina, dos jovens que se reuniam ali naquela época, na década de 60. E ele fica numa esquina, que é na esquina da Rua da Bahia com Augusto de Lima. E um dia que eu estava indo fazer uma visita lá no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, subindo a Bahia ainda, a gente tem a Igreja de Lourdes, que é a Basílica de Lourdes. É uma igreja linda, ela tem um estilo neoclássico, neogótico. Não sei, eu não entendo de arquitetura não, mas é muito bonita. E aí eu tirei uma foto para postar nos stories e eu coloquei a legenda da música Paixão e Fé. Então eu escolhi o trecho: a igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor,
para cantar a ressurreição. Continuando até a Praça da Liberdade, eu ando devagarzinho, então eu gastei mais ou menos uns 5, 7 minutos até o circuito. Quando eu cheguei lá no memorial, eu não me lembrava, porque eu já fui nesse memorial várias vezes, mas tinha uma sala específica que foi a coisa mais linda que eu lembro de ter acontecido em questão de coincidências na minha vida. Tem a sala que chama Barroco, Profano e Sagrado, ou Barroco, Sagrado e Profano, não me lembro, que conta a história do barroco mineiro, então fala do Aleijadinho, mas na hora que eu cheguei nessa sala, que eu botei o pé e abri a cortina, começou a tocar exatamente a música que eu tinha colocado na legenda da Igreja de Lourdes. E eu fiquei muito emocionada, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar numa espécie de arquibancada que tinha nessa sala, que tem uma projeção como se fosse de cinema. E eu chorei muito, porque eu falei, como assim, gente? Eu devo estar viajando. A música tá tocando exatamente, e eu fiquei pensando a respeito, porque na verdade a música Paixão e Fé, ela não é tão bombada como outras do Milton Nascimento, e até mesmo do Clube da Esquina de 78, álbum que ela faz parte. Nesse álbum a gente tem Maria Maria, que é uma música muito mais conhecida. E aí aparecia na projeção as imagens sacras do barroco mineiro e a letra da música, e aquilo ficou muito marcado assim pra mim. E logo depois da exibição desse vídeo, aí começou a aparecer a projeção sobre o Milton Nascimento, e aí contando a história linda dele, tanto na música quanto a história de vida, falando de quando ele nasceu no Rio de Janeiro, porque ele tem uma alma mineira, mas ele é uma pessoa que nasceu lá no Rio de Janeiro. Ele foi adotado e veio viver em Três Pontas. E passou a história toda, um texto lindo, com as fotos lindas do Cafi, que era o fotógrafo, até que foi o que fez a capa do álbum do Clube da Esquina de 72. No final do vídeo, que era um texto que era narrado pela Fernanda Montenegro, o texto chamava Vendedor de Sonhos, texto lindo. Ele terminava dizendo assim: Milton Nascimento é a música em pessoa. Se Deus cantasse, seria na voz de Milton Nascimento, que é uma citação da Elis Regina, que era como ela se referia ao Bituca. E aos créditos do vídeo, estava escrito o texto Bruno Viveiros. E eu falei assim, gente, mas quem é Bruno Viveiros? Eu pensei, Bruno é nome de gente jovem, né? Eu pensando, quem que é esse boy que fez esse texto lindo e teve a honra de ter sido narrado ainda pela Fernanda Montenegro? Resumindo, esse vídeo foi tudo pra mim. Eu saí dessa sala com uma experiência assim na alma mesmo, eu nunca me esqueci disso, e é até por isso que eu tô relatando ela aqui. Ela tem um grande impacto pra mim na condição de admiradora da obra do Milton Nascimento, sobretudo do Clube da Esquina também. E a música Paixão e Fé é a minha preferida do Clube da Esquina. Na verdade, é Maria Maria e Paixão e Fé. E eu não sei avaliar qual ordem, mas é que Maria Maria me define bastante, né? Essa estranha mania de ter fé na vida, porque eu, de um modo geral, sou uma pessoa muito otimista. Em 2017, eu estava fazendo esse mesmo passeio e eu fui ao Espaço do Conhecimento da UFMG. Eu não sabia, mas estava tendo uma exposição chamada Canção Amiga, que era uma exposição sobre o Clube da Esquina. E aí tinha muitos elementos do Clube da Esquina. Tinha vinis, a gente podia acessar as músicas porque eles davam tipo um passaporte pra gente, e aí tinha as esquinas, e aí cada lugar era marcado por essa experiência musical que a gente fazia. Incrível a exposição. Eu gaguejei aqui. Incrível essa exposição. Eu não posso recomendar porque ela já não está mais, né, disponível. Mas aí tinha fotos na escada com a história do Clube da Esquina, dos integrantes, né, e as referências dele, todas as influências musicais que eles tinham, sobretudo os Beatles. Tem até uns cartões postais que eu guardei de lembrança dessa exposição, que estavam disponibilizados lá. E aí, quando fui gravar esse vídeo, eu fui revisitar esses postais, eu vi que tinha a letra de Paixão e Fé. Eu pensei, gente, mas de novo, como eu não tinha reparado que tinha a letra de Paixão e Fé aqui? E essa coincidência do meu encontro com a música Paixão e Fé lá no museu, fazendo questão de contar aqui, aconteceu em novembro de 2018, exatamente há 3 anos, que é o tempo que eu tô gravando esse vídeo aqui. E no ano seguinte, em 2019, finalzinho de março, início de abril, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez ao show do Milton Nascimento, e eu dei a sorte de ser a turnê Clube da Esquina. Então eu pude ver o Milton e o Loborges cantando no mesmo palco em Belo Horizonte, onde que surgiu o Clube da Esquina. E lá se vai mais um dia. O
show foi lindo, foi incrível, foi lá no Palácio das Artes. Na mesma semana, eu estava na faculdade e estava tendo a semana de história lá na PUC Minas e eu fiz um mini curso sobre o Clube da Esquina. Aí todo mundo pergunta, mas como assim um curso sobre o Clube da Esquina? É porque quem não acompanha não entende que o Clube da Esquina é visto como um movimento e, ao mesmo tempo, a sua história é paralela à história da cidade de Belo Horizonte. E o mini curso se chamava Sol de Primavera, as canções sobre amizade, utopia e memória do Clube da Esquina. Um mini curso incrível, então eu aprendi não só sobre a história do clube, mas também sobre a história de Belo Horizonte. Então eu fui entender sobre a questão das esquinas em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é uma cidade das esquinas, né? É a cidade dos encontros. Eu tava conversando com meu amigo Tavares, porque a gente fez o curso juntos, e aí eu até falei pra ele não conhecia a música Beco do Mota, que é a música que fala sobre Diamantina. E eu falei que eu gostava muito, e aí quando a gente foi pro curso, qual era a música que tava tocando? A outra coincidência, Beco do Mota. E aí o professor contextualizou, falou que tinha a ver com a história de Diamantina, né? Porque Beco do Mota é um beco que tem em Diamantina. E o Tavares me falou uma coisa muito importante. Quem tinha escrito o texto da Fernanda Montenegro lá no museu e quem tinha feito a exposição Canção Amiga era o mesmo professor com quem a gente estava fazendo o curso, Bruno Viveiros. Aí eu pensei assim, como assim? Esse boy tá em todas as coisas que tem a ver com o Milton Nascimento e o Clube da Esquina. E esse vídeo não podia nem existir sem a presença dele. O Bruno Viveiros é historiador, doutor em História pela UFMG e professor do Centro Universitário Estácio. Fala aí, Bruno. Durante o projeto de criação do Memorial Minas Gerais Vale, a ideia dos curadores era homenagear alguns dos mineiros que representassem o Estado em suas atividades. E o Milton Nascimento foi um desses escolhidos. Daí a criação de um vídeo sobre a sua trajetória artística na sala sobre o Barroco Mineiro. E esse vídeo está nessa sala em função do diálogo entre a música do Milton e do Clube da Esquina com as demais linguagens artísticas produzidas no Estado, desde o Barroco Mineiro, passando pelas festas populares, pela religiosidade festeira de Minas Gerais, a cultura negra presente em todo o Estado. E daí a ideia do vídeo seria criar uma parceria com o Caqui, um fotógrafo que acompanhou boa parte da trajetória do Milton Nascimento, e produzir um vídeo que demonstrasse ou evidenciasse esse diálogo. Daí eu escrevi um texto que serviu de locução para Fernanda Montenegro. Ela foi escolhida em função da amizade com o próprio Milton Nascimento. E acho que o resultado foi uma homenagem, né, à trajetória desse artista. O vídeo ele vai contar aspectos pessoais da trajetória do cidadão do mundo, Milton Nascimento, e do grande artista que ele é, através dessa fusão de imagens, sons e palavras. Maravilhoso, gente. Eu sou tão feliz de tê-lo conhecido justamente por essas coisas todas que ele me falou e que eu aprendi tanto sobre a obra do Milton Nascimento e também sobre Belo Horizonte e a história de Minas Gerais de um modo geral. É claro que eu não posso deixar de recomendar a obra incrível do Milton Nascimento e se eu puder dar para vocês um ponto de partida, eu recomendo o álbum de 1972, que é aquele clássico que tem os dois menininhos sentadinhos perto da cerca e lá tem músicas incríveis, tem Clube da Esquina número 2, que é a minha preferida, a versão instrumental com os vocalistas do Bituca. Eu até gosto muito da versão cantada também, tem uma letra lindíssima, mas a que toca o meu coração mesmo é essa instrumental. Tem Paisagem na Janela, Saídas e Bandeiras e outras músicas incríveis. E também o Clube da Esquina de 1978, que tem a lindíssima música Paixão e Fé, que a gente tratou aqui nesse vídeo, e também Maria Maria, que é a música que me define. E também, é claro, o Memorial Minas Gerais Vale,
nome. Ele fica lá no Circuito Liberdade, na Praça da Liberdade, esquina com a Gonçalves Dias. É um museu incrível que tem obra interativa, vocês podem conhecer lá, não deixe de fazer essa visita. Também não vai deixar de visitar a sala do Milton Nascimento, não. Eu chamo de Sala do Milton Nascimento, mas na verdade ela tem um outro nome, né? Barroco, Sagrado e Profano. E ainda no Circuito da Liberdade a gente tem o incrível CCBB, que tem sempre exposições maravilhosas lá. Tem o Espaço do Conhecimento da UFMG e o Museu da Gerdau também, Minas e do Metal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês por terem me aguentado até o final desse vídeo e vou fazer as honras de todo youtuber, né? Se inscreve aqui no meu canal, vai ter outros vídeos com certeza e ative o sininho das notificações. Quero deixar um agradecimento muito especial aqui pro canal Vila do Chaves, porque esses meninos incríveis desse canal cederam para mim 2 roteiros para que eu pudesse me basear e começar o meu canal aqui. Então tô deixando um super abração pro Renan, o Felipe e a Carla, vocês são incríveis e muito obrigada por tudo. E é isso, gente, é preciso ter sonhos sempre, porque sonhos não envelhecem. Como disse Elis Regina, se Deus cantasse, seria com a voz de Milton Nascimento.